Nossa Senhora das Dores, São João Bosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, o terceiro domingo do Advento é o chamado domingo Gaudete, por causa das primeiras palavras do introito: Gaudete in Domino semper, iterum dico Gaudete. Palavras de São Paulo em sua carta aos Filipenses e que também ouvimos na epístola da missa. Alegrai-vos incessantemente no Senhor, digo outra vez, alegrai-vos. A alegria que respiramos na liturgia de hoje vem da proximidade do Natal. E por isso a Igreja, como que antecipa o seu júbilo, aliviando os sinais de penitência, por causa da presença das flores no altar, da música do órgão e da cor rósea dos paramentos. Mas essa alegria jubilosa do domingo Gaudete parece contrastar com o evangelho escolhido pela Igreja para a liturgia de hoje. Porque no evangelho da missa ouvimos as tantas negativas de São João Batista, que nega ser o Messias, nega ser um profeta e afirma ser tão somente a voz que clama, vox clamantis. Em outras palavras, o evangelho do domingo Gaudete manifesta a profunda humildade do precursor de Nosso Senhor. Humildade tão bem resumida no seguinte versículo: no meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é o que há de vir depois de mim, ao qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Assim sendo, caros fiéis, se o Evangelho nos apresenta a profunda humildade de São João Batista, parece-nos então que há um desacordo entre o Evangelho e as demais partes do domingo Gaudete, na medida em que costumamos associar humildade com silêncio e contrição, por causa da recordação do próprio nada, da própria miséria. Portanto, a pergunta que devemos nos fazer é essa: o que a confissão de São João Batista faz no domingo da alegria? Seria possível conciliar humildade e alegria em nossa alma? Ou por acaso a humildade e a alegria nos inclinam, cada uma delas, para um estado de alma oposto? Na verdade, caros fiéis, esse aparente desacordo entre humildade e alegria espiritual vem de uma falsa noção do que é a humildade. Para compreender bem essa virtude, devemos fazer uma leitura mais atenta do Evangelho da Missa, ou seja, devemos perceber como São João Batista praticou a humildade, como a humildade do precursor não é, de modo algum, um obstáculo à alegria espiritual. Quando São João Batista diz no Evangelho: eu sou a voz do que clama no deserto, precisamos notar que esse versículo pertence ao primeiro capítulo do Evangelho de São João, que começa justamente com as seguintes palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Assim sendo, se Jesus Cristo é o Verbo, São João Batista
não quer ser mais do que a voz. O precursor não pretendia ser palavra, porque se fosse palavra, ele roubaria o lugar que cabe a nosso Senhor, que é o Verbo de Deus encarnado. Por isso, o precursor se definiu tão somente como voz, porque a voz não faz mais que transmitir, que comunicar o Verbo. Em outras palavras, caros fiéis, São João Batista não tinha nada de pessoal, de particular a comunicar. O precursor não pretendia ser, senão, tão somente um som que se propaga no ar e logo desaparece, para que o Verbo de Deus seja anunciado aos homens e permaneça presente nos corações. E sendo o precursor apenas um som, uma voz que se propaga e logo desaparece, para que tão somente o Verbo encarnado permaneça presente nas almas, a humildade de São João Batista estava intimamente unida à caridade. E essa era a grandeza da sua humildade, pois apenas uma alma inebriada, consumida de caridade, poderia ser um instrumento tão puro para comunicar o Verbo de Deus aos homens e nada mais do que o Verbo de Deus. Por isso, o prólogo do Evangelho de São João também afirma a respeito do precursor. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Portanto, caros fiéis, nós não podemos conceber a humildade sem a caridade. A humildade não é, antes de tudo, um olhar para si mesmo, um olhar contrito sobre a própria miséria moral, ou um olhar triste sobre as próprias limitações, sobre o próprio nada. A humildade não é, antes de tudo, um olhar para si mesmo. Não. A humildade é, antes de tudo, um olhar para Deus, que nos faz considerar a sua bondade suma, a sua caridade infinita, a sua glória incomparável. É a partir desse olhar para Deus que nós vemos em seguida claramente, sob a luz da graça, e como que por contraste, o nosso próprio nada, a nossa própria miséria. Então, o olhar para si, essa consideração do próprio nada, da própria miséria, não passa de uma consequência do olhar para Deus. Ou seja, trata-se de uma graça. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais claramente nós vemos o quanto nós somos miseráveis e dependentes dele em absolutamente tudo. Afinal, caros fiéis, olhar pura e simplesmente para si, olhar para o próprio nada, para a própria miséria, não tem nada de virtuoso, se esse conhecimento de si, esse conhecimento de si mesmo, não for acompanhado de um ato de conformidade, que é a aceitação pacífica e serena da nossa profunda, extrema e radical miséria. Conhecer que nós não somos nada, não tem nada de virtuoso se não houver um ato de conformidade.
mas ninguém seria capaz de conformar-se, de aceitar a própria condição miserável. Ninguém seria capaz de uma aceitação pacífica e serena do próprio nada, a não ser por amor, ou seja, movido pela caridade. Isso quer dizer que é um erro, é um equívoco julgar que primeiramente devemos praticar a humildade para somente então, depois de uma longa prática dessa virtude, atingir finalmente a caridade. É por causa desse equívoco que julgamos, que associamos humildade com silêncio, tristeza e contrição, porque separamos a humildade da caridade, porque fazemos erroneamente da humildade uma virtude de penitentes. Muito pelo contrário, caros fiéis, a humildade não tem apenas um aspecto negativo de purificação do orgulho, de reconhecimento da própria miséria moral ou do próprio nada. Na verdade, a humildade é uma virtude dispositiva, ou seja, ela nos dispõe, ela nos inclina ao exercício da caridade. Porque é justamente a caridade o motivo, o sentido da humildade. É por amor que nós nos conformamos com a nossa condição miserável. É por amor que aceitamos com paz e serenidade que nós não somos nada. Porque sabemos que Deus é sumamente bom e misericordioso para preencher, para saciar o nosso nada com a sua bondade infinita. E como a humildade é uma virtude dispositiva, ou seja, ela dispõe a nossa alma ao exercício da caridade, na medida em que remove o orgulho, que é o maior obstáculo para o estabelecimento e para o progresso da caridade. Enfim, como a humildade é uma virtude dispositiva, nós não podemos conceber a humildade sem a caridade, e tampouco a caridade sem a humildade. Quem pretende praticar a humildade sem a caridade é como alguém que pretende tomar um bom vinho numa taça vazia. Esse alguém pode fazer de conta que degusta o vinho com sua taça vazia, mas aos olhos dos outros, esse gesto é tão vazio quanto a taça. Do mesmo modo, caros fiéis, a humildade sem a caridade é vazia, é mentirosa, não passa de aparência, de falsa humildade, de falsa modéstia, ou seja, trata-se apenas de um orgulho mais sutil, que se disfarça sob a capa de humildade. É por isso que um dos melhores sinais da verdadeira humildade é a alegria espiritual, fruto do Espírito Santo. Porque é o orgulhoso que reconhece a própria miséria a contragosto. É o orgulhoso que reconhece o próprio nada, irritado, perturbado, incomodado com o que vê em si mesmo. Muito diferente é o estado de espírito de quem eleva os olhos para a bondade suma de Deus, para a sua caridade infinita, para a sua glória incomparável. Porque essa alma se torna capaz, pela ação da graça, de alegrar-se com a própria miséria, com o próprio nada, na medida em que se sente reconfortada, conformada,
satisfeita de depender inteiramente de Deus. Em outras palavras, caros fiéis, a verdadeira humildade costuma produzir alegria espiritual. E por isso, São João Batista, em sua humildade tão admirável, é também um modelo da verdadeira alegria espiritual. De fato, somente quem ama está satisfeito de depender inteiramente de Deus e não contar em nada com as próprias forças. O próprio Evangelho nos dá a mais firme garantia de que a humildade de São João Batista estava unida à caridade e à alegria espiritual, pois o precursor fez para os seus discípulos uma comovente confissão dos afetos de sua alma. Vós mesmo me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, e aqui São João Batista fala de si mesmo, o amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Nesse comovente testemunho, caros fiéis, o precursor resume toda a nossa reflexão sobre humildade, caridade e alegria espiritual. A maior glória de São João Batista, aos seus olhos, não era a de ser profeta, coisa que ele nega diante dos sacerdotes e dos levitas que foram interrogá-lo. A sua maior glória, como ele mesmo confessa, era a de ser amigo do esposo, amigo de nosso Senhor. E por causa dessa amizade, ou seja, por causa desse laço de caridade que unia o seu coração ao coração de Jesus, que ele manifestou a sua alegria jubilosa de ser apenas uma voz que anuncia o Verbo, a alegria de fazer nosso Senhor nascer e crescer nos corações dos homens e ele mesmo diminuir e desaparecer. E como São João Batista revela ser amigo de nosso Senhor, é próprio da verdadeira amizade que ambos os amigos revelem o vínculo que os une, e não apenas uma das partes. Para a nossa edificação, o Evangelho não deixa de testemunhar a grande afeição que Jesus Cristo tinha por seu primo São João Batista. Não apenas por causa do elogio que ele fez das virtudes do precursor e que ouvimos no domingo anterior, mas sobretudo por causa do testemunho que nosso Senhor deu a respeito da caridade de São João Batista, quando ele disse: João era uma lâmpada que arde e ilumina. Portanto, caros fiéis, nós podemos encontrar a alegria jubilosa do domingo Gaudete também no Evangelho, na alma de São João Batista, cuja humildade estava inebriada de caridade e cuja caridade transbordava de alegria espiritual. Mas não podemos concluir nossas considerações sobre a humildade sem recordar também uma alma que foi heróica no amor da própria pequenez, a alma de Santa Teresinha, que disse em sua última semana de vida: como eu sou feliz por sentir-me tão imperfeita
e ter tanta necessidade de Deus no momento da minha morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.